Legislações federais, estaduais e municipais que são de grande importância para quem vai fazer o concurso da SEMAS Pará. E é hoje que você vai saber delas nessa revisão de véspera para o concurso da SEMAS 2023. Hoje a gente vai rodar aí por algumas legislações federais e algumas legislações estaduais que estão presentes no edital da SEMAS Pará em 2023. Então, para você que vai fazer concurso público, não deixe de assistir essa aula até o final, tá, senhores? E lembrando, tá? Essa aula vai ser relacionada a algumas legislações federais e estaduais e alguns temas específicos. Os principais pontos das legislações, tá, pessoal? Não tem como a gente falar toda a legislação de ponta a ponta. Para quem quiser assistir aulas inteiras sobre a legislação, vou colocar aqui os links de algumas legislações ambientais de aulas que tem aqui no nosso canal, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai rodar por algumas legislações, alguns temas que tem probabilidade muito grande de cair nessa prova da SEMAS Pará em 2023. Os principais pontos, tá, pessoal? Então, bora para a nossa aula. Eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês compreenderem melhor ainda a nossa aula, certo? Para vocês irem me acompanhando também, certo? Então, bora iniciar aqui a nossa revisão de véspera para o concurso da SEMAS Pará em 2023, que vai acontecer agora dia 12 de março. Quais os temas que a gente vai falar hoje, pessoal? Qual vocês acham? Olha só, hoje a gente vai passar aí pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6.938. Vamos passar também pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, certo? Que é a PNRH, a 9.433. Vamos passar pela Lei de Crimes Ambientais, 9.605. EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Licenciamento Ambiental e também, olha só que importante, as COEMAs, que são resoluções específicas do estado do Pará, aqui que são de grande importância também. A COEMA 162 de 2022 e a COEMA 127 de 2016. Vamos estar falando aí também de aquecimento global e efeito estufa, desenvolvimento sustentável e chuva ácida. Então, bora começar aqui, pessoal, com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, tá bom? A gente tem que entender logo de início, no artigo 2º, que trata a Lei 6.938, que a Política Nacional do Ambiente tem o objetivo de preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, ao interesse da segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana. É muito importante, quando vocês lerem essas legislações ambientais, vocês arranjarem formas de memorizarem, porque tem muitos objetivos, tem muitos instrumentos, tem muitos princípios que é necessário que vocês memorizam, certo? Por isso é importante que vocês arrumem formas aí, seja mapas mentais, seja flashcards, para vocês memorizarem, porque é muita informação que tem nessas legislações federais, certo, pessoal? Então, olha só, preservação, melhoria e recuperação, propícia à vida, visando assegurar ao país condições ao desenvolvimento socioeconômico, ao interesse da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Beleza. Bora passar agora aqui para os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, que caem muito em provas, os princípios, instrumentos e objetivos. O primeiro princípio da Política Nacional do Meio Ambiente é a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. O segundo princípio, racionalização do uso do solo, do subsolo, água e ar. 3. Planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais. 4. Proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. 5. Controle e zoneamento de atividade potencial ou efetivamente poluidoras. 6. Incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 7. Aumento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. Olha só, pessoal, para vocês verem como
que vocês vão memorizar tudo isso? Como é que vocês imaginam? Eu quero que vocês coloquem nos comentários como é que vocês memorizam uma legislação ambiental. Olha só, se vocês verem lá no princípio de número 8, número 9, está relacionado com áreas degradadas, recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas de degradação, certo? Automaticamente, vocês já conseguem memorizar essas duas informações, porque está relacionado com áreas degradadas, entendeu? Aí lá em cima, ação governamental. Vocês sabem que no início desse princípio é uma palavra difícil, né? Ação governamental. Então, tu sabe que dentro dos princípios, no início de um princípio tem aí uma palavra difícil, entendeu? Aí tem racionalização, proteção, educação e proteção, novamente, que vocês já memorizaram, né? Vocês verem mais uma forma aí. Racionalização, proteção, educação, entendeu? É uma forma de vocês memorizarem aí essas informações, entendeu? Aqui no canal, vou colocar o link aqui embaixo, certo? E como memorizar legislações ambientais federais de um vídeo que eu preparei aí, certo, senhores? Então, se você quiser assistindo, dê uma olhada que é muito boa, certo? Eu falei, inclusive, de algumas informações da política nacional do meio ambiente, tá? Bora passar aqui os nossos instrumentos da política nacional do meio ambiente, certo? Temos a avaliação de impactos ambientais, criação de espaços territoriais protegidos pelo Poder Público Federal, estadual e municipal, cadastro técnico federal de atividade e instrumentação de defesa ambiental, cadastro técnico de atividade de potenciamento de poluidores, de recursos ambientais, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, instrumentos econômicos como a construção florestal, instrução do relatório de qualidade, incentivo à produção, instalação de equipamentos, licenciamento e a revisão de atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, penalidades disciplinatórias e compensatórias, saneamento ambiental. Como eu vou memorizar isso? Olha só, a gente sabe que tem 2 cadastros técnicos federal. A gente pode ir, inclusive, por ordem alfabética. Olha só, cadastro, letra C. Cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras. Cadastro técnico federal de atividade de instrumentação de defesa ambiental. Tem 2 cadastros. E tem mais a criação de espaços territoriais. Letra C. Aí vocês vão também pela avaliação. Instituição. Pensa aí numa instituição de ensino. Pensa numa instituição, senhores. Aí tem o licenciamento ambiental, que é uma informação, um tema de grande importância aí, certo? Licenciamento ambiental está dentro dos instrumentos da PNMA. Aí vem o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento. Vem o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que tem sempre aí dentro dos instrumentos, Sistema Informacional. O Zonamento Ambiental, que é aí um instrumento curto, certo? Penalidades disciplinares ou compensatórias, também que tem instrumentos curtos, aí que é um instrumento curto, certo? Avaliação de impactos ambientais, instrumentos econômicos é o instrumento, uma forma de memorizar, entendeu? Conceitos. Tem muitos conceitos que são essenciais aí, que às vezes caem em concursos, como o conceito de meio ambiente. O conceito de meio ambiente ele sempre vem entre vírgulas. Interações, influências, leis de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Influências, interações, leis, condições. Ok? Entre vírgulas é o conceito de meio ambiente. Degradação da qualidade ambiental é uma alteração adversa das características do meio ambiente. Certo? Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afeta desfavoravelmente a biota, afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, certo? Vocês aprendendo aí que é a poluição que afeta direto e indiretamente, aí você já vai entender, inclusive, o conceito de impacto ambiental, certo, senhores? Afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, lança em matéria ou energia em desacordo com padrões ambientais, certo? Se vocês entenderem o que é uma poluição, vocês vão conseguir memorizar aí esses pontos, ok? Aqui, conceito de poluidor, pessoa física ou jurídica, certo? Direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora
de degradação ambiental. Então, se eu poluir tal córrego, eu sou um poluidor, ok? Eu vou ser responsabilizado, segundo a lei de crimes ambientais, penalmente, civilmente, administrativamente, certo? Porque sou uma pessoa física, assim como se fosse uma empresa também, uma pessoa jurídica. Então, também eu sou poluidor. Recursos ambientais. Também recursos ambientais, se vocês verem aí, os recursos ambientais é, entre aspas, parecido com o conceito de meio ambiente, porque também vem entre vírgulas, mas recursos ambientais é algo maior, atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas. É um ponto que a gente precisa, que a gente necessita, como atmosfera, é algo que seja essencial para a sobrevivência da vida humana na Terra, entendeu? É um recurso ambiental. A fauna, a flora, o solo, os subsolos, os estuários, o mar territorial. Isso são recursos ambientais. Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Novamente, aí tem mais 5 objetivos para vocês memorizarem. A Política Nacional do Meio Ambiente aí é a política que tem mais instrumentos, mais objetivos aí depois da Lei do Saneamento Básico, tá? Aí vem a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente, do ecológico, definição de áreas prioritárias de ação governamental, o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, desenvolvimento de pesquisas de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a difusão de dados e informações ambientais. Olha só, e como é que vocês vão memorizar isso? Novamente, a mesma técnica que eu utilizei para vocês. Compatibilização, definição, difusão. Todas terminam com AOTIL. É uma forma de vocês memorizarem. Por exemplo, estabelecimento, desenvolvimento. É uma forma de memorizar, entendeu? O estabelecimento. Um local é um estabelecimento que vende coisas, certo? O desenvolvimento, você desenvolve algo, pesquisas, tecnologias, certo, pessoal? É para vocês aí, para ajudar vocês a memorizarem aí os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. E, claro, também temos aí a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, que passa aí por 5, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pessoal, 6 critérios para serem aí, estar dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, certo? São subdivididos em órgão superior, órgão consultivo deliberativo, órgão central, órgãos executores, órgãos seccionais e órgãos locais, certo? Geralmente, em órgãos públicos, órgão superior, quem coordena é o Conselho do Governo, entendeu? O órgão consultivo deliberativo, quem coordena é o CONAMA. O órgão central, quem coordena é o Ministério do Meio Ambiente. Órgão central, MMA, octógono, Ministério do Meio Ambiente, ok? Órgãos executores, senhores, o IBAMA e o ICMBio também, certo? Órgãos seccionais é o teu órgão ambiental que está fazendo o teu concurso público, a SEMAS Pará. Então, órgão seccional, tá bom? Não esquece dessa informação. O órgão local é a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do município, é o órgão ambiental municipal, ok? Aí vocês, se vocês quiserem, vocês podem aí entender que cada estratificação dessa faz perante a sociedade, certo? Mas geralmente, em concursos públicos cai o que é órgão superior, quem coordena o órgão consultivo deliberativo, o que é, entendeu? O que é o órgão central? É o Ministério do Meio Ambiente? É a CONAMA? Entendeu? Agora a gente vai passar para a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9.433, aí, que com certeza vai cair na prova de vocês. Já temos que entender, dentre os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que a água é um bem de domínio público, ok? A água é bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Não é ilimitado. A água não é ilimitada. A água não é. Ela é limitada, ok? Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedação de animais. Não se esqueçam disso, ok?
desicitação de animais e consumo humano. A gestão dos recursos hídricos deve se proporcionar o uso múltiplo das águas, certo? A bacia hidrográfica é uma unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada. Tem muitas questões voltadas para esses pontos aí, descentralizado, centralizado, entendeu? E contar com a participação do poder público, usuários e comunidade. Esses três: poder público, usuários e comunidade, ok? Vamos continuar aqui. A Política Nacional do Meio Ambiente, os seus objetivos. São apenas 4 objetivos aí bem claros. Se eu desse para me desenhar aqui para vocês, seria ótimo que vocês memorizariam rapidamente. Mas eu quero que vocês sigam aqui a minha mentalidade para vocês memorizarem. Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade da água. E para quem quer disponibilidade da água, certo? Traz aí padrões de qualidades adequados aos seus respectivos usos. Entendeu? Você memorizando aí o que tem qualidade da água, certo? Tem que ter disponibilidade da água. Ok? 2. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos e do transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. É só tu imaginar um navio lá seguindo no rio, ok? Tem que ser desenvolvimento sustentável. 3. A prevenção e defesa contra eventos hidrológicos, críticos de ordem natural ou decorrentes do uso inadequado de recursos naturais. São aí certas catástrofes ambientais, certo? Eventos hidrológicos, ok? Lembra disso também. É um tema muito frequente na nossa sociedade, que são os problemas ambientais, as catástrofes ambientais, catástrofes naturais também, certo? Incentivar a promover a captação, a preservação e aproveitamento de águas pluviais, certo? Aproveitamento e reutilização da água da chuva, ok? É um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, senhores. Sempre pede-se também plano de recursos hídricos, outorga de recursos hídricos, a cobrança pela outorga de recursos hídricos, certo? O enquadramento dos corpos de águas em classes, o sistema de informação sobre recursos hídricos e, por fim, a compensação em municípios. Tu já memoriza aqui a compensação dos recursos hídricos, tu já memoriza a cobrança dos recursos hídricos, que é feito pela outorga de recursos hídricos, ok? Tem um plano de recursos hídricos, certo? O enquadramento dos corpos de águas em classes, que é feito pela 35797, a nossa resolução CONAMA, e, claro, como todos os instrumentos, tem o sistema de informações sobre os recursos hídricos, ok? Infrações e penalidades, certo? Tem muitas infrações que, caso você execute de uma maneira incorreta aquele corpo hídrico, você pode ser penalizado, certo? Aquela outorga de recurso hídrico, certo? Que é tipo, para quem não conhece, aí, a outorga de recursos hídricos é uma autorização, certo? Que o órgão ambiental dá para aquele proprietário, seja de privado ou físico, certo? Utilizar ou captar aquela água, entendeu? Então ele precisa daquela autorização. E essa autorização, ela segue algumas responsabilidades que aquele proprietário tem que ter junto àquele corpo hídrico, entendeu? E caso ele não tenha, ele será responsável aí e ele terá aí que passar por penalidades. Por exemplo, derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de recursos hídricos. Aquele proprietário que emitiu a outorga de recurso hídrico, certo, senhores, e está usando essa outorga para outra finalidade que não está de acordo com aquilo, é punível, ok? Iniciar a implantação e implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização de recursos hídricos superficiais subterrâneos que implica alteração do regime. Então, altera o regime, a qualidade e a quantidade daquele recurso hídrico sem outorga de recursos hídricos, é uma penalidade, ok? Segundo a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos estabelecidas na outorga. Ou seja, aquela outorga veio com algumas obrigações, certo? Se ele não fizer o que está de acordo ali, ele pode ser punido também, certo? Tem que fazer o que está de acordo com aquele certificado de outorga de recursos hídricos, ok? Perfurar poços para extração de água subterrânea sem autorização,
punível também. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados, declarar valores diferentes dos medidos, também é punível, tá? Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei, certo? Qualquer parágrafo aí que você infringir dentre as infrações e penalidades é punível, ok? Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício das suas funções. Então, a fiscalização que vai chegar para fiscalizar ali a tua outorga de recursos hídricos, você está fazendo tudo o correto, e você dificultar aí o trabalho desses profissionais, é punível também, ok? Vamos aqui passar para a lei de crimes ambientais, que é a nossa lei 9.605, ok? Uma lei muito importante também, certo? Que a gente tem que entender já o conceito de um crime ambiental. O crime ambiental, assim como eu, o diretor, o administrador, o membro do conselho do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de pedir a sua prática quando pode agir para evitá-la, será titulado como crime ambiental. Vocês entenderam esse artigo 2º? Então, se eu estou vendo que aquilo ali é um crime ambiental e eu não faço nada para impedir aquilo, eu vou ser responsabilizado porque eu não estou impedindo. Entenderam? Então, isso é um crime ambiental. As pessoas jurídicas, empresas, os grandes empreendimentos, eles serão responsabilizados em 3 esferas: civil, penalmente e administrativamente, conforme disposto na Lei de Crimes Ambientais, certo? Em que a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Poderá ser desconsiderada as pessoas jurídicas sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, tá? Aqui eu coloquei os artigos mais importantes da Lei de Crimes Ambientais, que sempre caem em concursos públicos, para imposição e gradação da penalidade. Se eu executar um crime ambiental, a poluição de um corpo hídrico, e eu saber da gravidade do fato e as consequências da saúde pública e o meio ambiente, pode agravar a minha pena, certo? Se eu não tiver aí condições financeiras para me sustentar, também é um ponto para gradação da minha penalidade. Se eu for pobre, vamos dizer assim, tá, senhores? Se eu for de baixa renda, ok? Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental é uma imposição e gradação da pena. Aí vocês têm que entender no artigo 7º, certo? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Isso é uma exceção que vocês têm que entender. Cai uma questão lá, quando é que as penas restritivas de direito irão substituir as penas privativas de liberdade? Quando? Quando tratar-se de crime culposo, certo, que foi aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Infelizmente, essas legislações ambientais, a lei seca em si, qualquer tema, tem muitas exceções, certo? Que vocês têm que entender. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja eficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Ok, senhores? Vamos com o parágrafo único aqui, tá? As penas restritivas de direito, a que se refere este artigo, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. As penas restritivas de direito são algumas. Quando eu receber uma pena restritiva de direito, eu vou ter que prestar serviços à comunidade, eu vou ter a minha interdição temporária dos meus direitos, e vão suspender parcial ou totalmente as minhas atividades do meu empreendimento. Pode haver uma prestação pecuniária, entendeu? Um recolhimento domiciliar, certo? Apenas essas são penas restritivas de direito, ok? E também pode seguir em grande importância aí esse artigo 9º, tá? A prestação de serviços à comunidade, que consiste na atribuição ao condenador de tarefas gratuitas juntos a parques e jardins públicos, ok? Artigo 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de um condenador não contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais e etc. Então, se eu sou empreendedor
que cometi o crime ambiental e foi aplicado penas restritivas de direito para mim, certo? Eu sou suspenso temporariamente de contratar com o poder público, ok? São circunstâncias que atenuam a minha pena, certo? Se eu tiver baixo grau de escolaridade, como eu falei para vocês anteriormente, baixo grau de instrução, aí pode atenuar minha pena. Se houver arrependimento, caramba, não era para me ter feito isso, eu me arrependo, me desculpem, foi sem querer, entendeu? Eu vou reparar esse dano, entenderam, pessoal? Ela pode atenuar a minha pena também. Se eu comunicar, olha, eu fiz esse problema aí, me ajudem, eu comuniquei o órgão ambiental, certo, que eu fiz essa besteira aí de poluir o corpo hídrico. O fato de eu fazer essa comunicação prévia, aí está atenuando a minha pena, certo? E se eu colaborar também com os encarregados, com os profissionais que foram fiscalizar aquele crime ambiental, se eu colaborar, pode atenuar a minha pena também. E claro, senhores, tem circunstâncias que podem agravar a minha pena. Assim como tem circunstâncias que atenuam a minha pena, existem circunstâncias que agravam a pena, certo? Por exemplo, a reincidência nos crimes de natureza ambiental e ter o agente cometido a infração. Obter vantagem pecuniária, você pagar alguma coisa para... É aquele negócio de corrupção, entendeu? Obter vantagem pecuniária, ok? Pode agravar minha pena, certo? Coagindo o trem para execução material da infração, ou seja, tu vai falar aquele profissional, não faz isso. Toma cuidado, entendeu? Está ameaçando aquele profissional de executar seu trabalho, afetando ou expondo a perigo de maneira a gravidade à saúde pública no ambiente, pode atenuar a pena. Se tu estiver executando aí automaticamente, aquela poluição daquele corpo hídrico pode causar problemas na saúde pública também, para aqueles ribeirinhos que utilizam ali aquele corpo hídrico para sua alimentação, ou navegação, ou algo parecido, pode causar problemas na saúde daqueles ribeirinhos, entendeu? Então, é um tema aí de saúde pública e meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, certo? Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato de poder público. Então, se você está denegrindo uma unidade de conservação, pode atenuar a pena. Atingindo área de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato de poder público em regime especial de uso. Se você executar a pena, inclusive em domingos, feriados, à noite, em épocas de secas e inundações, pode agravar a tua pena, ok? Com emprego de métodos cruéis para abate e captura de animais. Também é um método cruel, certo? Também aí é uma pena grave. Se você jogar uma bomba no rio para matar um monte de peixe, certo? É um emprego de método cruel. Se você colocar aquelas correntes enormes, certo? Na floresta, para fazer ali... Eu não me lembro dessa técnica que foi utilizada para fazer o desmatamento daquela área, é um método cruel, entendeu? Pode agravar a tua pena. Mediante aí fraude ou abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, atingindo áreas ameaçadas, certo? Listadas em relatórios oficiais de autoridades competentes, facilitar o profissional público no exercício de suas funções. Okay? As penas aplicadas isoladamente, cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas. Pode ser multa, restritiva de direito ou prestação de serviço à comunidade. Esses três pontos podem ser isoladamente, cumulativamente ou alternativamente. E também as penas restritivas de direito na pessoa jurídica podem suspender parcialmente ou total as atividades, a interdição temporária do estabelecimento e proibido de contratar com o poder público, certo? O artigo 23, quando a prestação de serviço à comunidade, ela consistirá. Quando eu estiver executando serviços gratuitos à comunidade, como é que eu vou executar? Segundo a Lei de Crimes Ambientais, eu vou custear programas e projetos ambientais, eu vou executar programas de recuperação daquela área que foi degradada por mim, ok? Eu vou fazer a manutenção daquele espaço público também e vou contribuir com entidades ambientais ou culturais públicas. Esse artigo 23 chega a ser um pouco de lógico, né? Se tu destruiu, tu tem que corrigir. Se tu destruiu, tu vai pagar para corrigir. Entendeu? Vamos continuando aqui. Vamos passar agora aqui para o estudo de impacto ambiental
e relatório de impacto ambiental, que está composta aí na Resolução 1 de 86, ok? O EIA-RIMA, se vocês entenderem, para quem é da área ambiental, propriamente dito, você sabe que o EIA-RIMA é um estudo ambiental. Para quem já leu, para quem já mexeu, para quem já fez o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, vocês vão entender facilmente essa parte da nossa aula, ok? O EIA-RIMA, que é a avaliação de impacto ambiental, deve conter o EIA-RIMA, certo? Assim como inversamente também. O EIA-RIMA tem que ter a avaliação de impacto ambiental. O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa a descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações. Isso aí é o ponto principal. Segue toda a legislação aí, certo? Você vai fazer o diagnóstico da área de influência do projeto, completa a descrição e análise dos recursos ambientais. E nesse EIA-RIMA tem que ter informações do meio físico, que é composto por subsolo, águas, ar e clima, o meio biológico, certo? Que são os ecossistemas naturais, fauna, flora, destacando as espécies indicadoras, tudo isso é presente no estudo de impacto ambiental. O meio socioeconômico, uso e ocupação do solo, uso da água, socioeconomia, emprego, saneamento, tudo relacionado às pessoas, ok? E isso é o meio socioeconômico. E dentro aí desse estudo de impacto ambiental, você tem que analisar os impactos ambientais, como eu falei para vocês. A avaliação de impactos ambientais está dentro do EIA-RIMA, ok? E aí está a análise dos impactos ambientais de projetos e alternativas. Onde, nessa avaliação de impactos ambientais, você tem que fazer alguns pontos, como a previsão da magnitude, a interpretação da importância de prováveis impactos, entenderam? E nesse estudo de impacto ambiental, você tem também que definir as medidas mitigadoras dos impactos negativos. Assim como você encontrou na avaliação de impactos ambientais impactos negativos, você tem que colocar também no estudo de impacto ambiental medidas mitigadoras que atenuem aquele impacto negativo, ou até mesmo impactos positivos também devem ser colocadas medidas mitigadoras, incluindo também os equipamentos e controle desses sistemas de tratamento de despejos. A gente tem que entender aí, como eu falei lá na Política Nacional do Meio Ambiente, o conceito de impacto ambiental, que é quase parecido com o conceito de poluição. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma que afeta diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, a biota, condições estéticas e sanitárias do ambiente, a qualidade de recursos ambientais, atividades sociais e econômicas. Ou seja, afeta aí o nível social e o nível ambiental de forma geral. Ok? Dependerá do EIA-RIMA. Essa aqui, pessoal, são os estudos de impacto ambiental, certo? Que devem ser executadas nessas atividades, certo? Estradas de rodagem de 2 ou mais faixas de rolamento, EIA-RIMA para eles. Ferrovias, portos e terminais de minério, tem que ser realizado o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Aeroportos, oleodutos, gasodutos, linha de transmissão de energia elétrica acima de 230 kV, tem que ser realizado o EIA-RIMA, ok? Para a gente entender de forma geral, agora um pouco mais indiretamente, o EIA-RIMA possui umas diretrizes gerais, que a gente consegue entender que é composto de informações que estão dentro desse estudo ambiental. Contemplar todas as tecnologias de localização do projeto, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais, o que a gente tem que fazer na avaliação de impacto ambiental, considerar os planos e programas governamentais, que a gente vai fazer lá nas medidas mitigadoras, certo? E definir os limites da área geográfica, que vai ser diretamente afetada pelos impactos ambientais, que serão as áreas de influência do projeto, área diretamente afetada e área indiretamente afetada, que está presente lá no EIA-RIMA, certo? Vamos continuando aqui. E presente aí também no EIA-RIMA, certo? O estudo de impacto ambiental é um estudo ambiental. O relatório de impacto ambiental é outro estudo ambiental que contempla aí, certo, o EIA-RIMA, que contempla aí o EIA, ok? Aí o RIMA é um outro estudo ambiental que tem que ser colocado outras informações. Nesse relatório de impacto ambiental, a gente tem que entender que ele vai para uma audiência pública, ok? Nessa audiência pública
várias pessoas vão debater sobre esse RIMA. Eu quero que vocês entendam o RIMA como um relatório técnico, certo? Um relatório técnico que tem que ser de fácil compreensão por todos, seja para aquelas pessoas com baixo nível de escolaridade, ou seja para aquelas pessoas com alto nível de escolaridade. Entendem o RIMA desse jeito, ok? No RIMA tem que ter os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, certo? Como aquele RIMA vai ser avaliado para então dar aí a emissão daquela licença ambiental, tem que ter o objetivo e justificativo daquele projeto que está sendo emitida ali aí esse RIMA, entendeu? Eu tenho que descrever também o projeto, as alternativas tecnológicas e locacionais, e tem que ter também nesse RIMA a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental, a descrição dos prováveis impactos ambientais de explotação e operação da atividade, a caracterização da qualidade ambiental futura da influência, a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos. Ok? É uma forma de utilizar aquele RIMA como objeto de análise para aprovação, concessão daquela licença ambiental, certo? Aquela licença de operação. Vamos falar agora, pessoal, do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental que é composto aí pela Resolução 237 de 97, se não for a legislação mais importante aí, que é um procedimento administrativo muito realizado no órgão ambiental do meio ambiente do estado do Pará, ok? Licenciamento ambiental. A gente já tem que entender aí que a diferença entre licenciamento ambiental e a licença ambiental. Ok, senhores? Licenciamento ambiental, procedimento administrativo. Licença ambiental, ato administrativo. Licenciamento ambiental é um procedimento. A licença é um ato, ok? Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o competente ele licencia a instalação, a localização, a ampliação e operação de empreendimentos que são utilizadores de recursos ambientais e são considerados potencialmente poluidores. A licença administrativa, a licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimento ou atividade. Ou seja, senhores, espero que vocês entendam, o licenciamento ambiental é o que eu vou fazer para compor, eu vou abrir um processo ambiental. E a licença ambiental é o final daquele licenciamento, é o que eu vou te dar. Olha, a sua empresa está licenciada, eu vou te dar essa licença ambiental. É só para vocês entenderem o conceito mais facilmente, certo? E memorizarem também. Vamos continuar aqui. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades de recursos ambientais, consideradas potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes de, sob qualquer forma de contaminação ambiental, dependerão do prévio de licenciamento ambiental. Ou seja, qualquer empreendimento aí potencialmente degradador de significativa danoção ambiental vai ter que ter licenças ambientais para serem emitidas, o prévio licenciamento ambiental. O artigo 3º fala que a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivamente poluidoras de significativa danoção ambiental terão que realizar o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental também, junto com as audiências públicas, ok? E vocês têm que entender, senhores, que no licenciamento ambiental é emitido 3 licenças ambientais. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia vai ser concedida na fase preliminar do empreendimento. É quando vai ser atestado a localização daquele empreendimento, a concepção daquele empreendimento. Vai ser também proposto a viabilidade ambiental e não pode ser o tempo de validade dessa licença prévia não superior a 5 anos. Então vamos supor que você está procurando aquele terreno. Você achou aquele terreno, você vai construir ali uma fábrica, certo? Aí você, antes de você fazer qualquer implantação daquele empreendimento, você tem que emitir, certo, a licença prévia, a fase preliminar do empreendimento. Na licença de instalação, certo, é quando você vai fazer a instalação daquele empreendimento, onde é quando as atividades, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental. E também tem validade,
certo? Que não pode ser superior a 6 anos. A prévia é de 5 anos. A de instalação é de 6 anos. Ok, senhores? Por isso a importância aí da licença de instalação. Ok? Aí depois que emitir a licença de instalação, eu já posso construir a minha fábrica. Estou construindo a minha fábrica, construir tudinho lá. Entendeu? Aí eu vou começar a ir atrás da minha licença de operação. É quando aquela minha fábrica já está pronta, eu já quero iniciar o funcionamento dela. Eu já quero botar aí os operários para trabalhar, os funcionários para trabalharem. Entendeu? E também a emissão de cada licença dela será emitida aí cada medida de controle ambiental que foram colocadas nas medidas anteriores, entendeu? Então, essas medidas que foram propostas nas licenças anteriores serão avaliadas para a emissão da licença de operação. E tem a renovação da licença de operação, tá, senhores? É com antecedência mínima de 120 dias, segundo a resolução CONAMA 237 de 97, certo? E tem tempo de validade também, de no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Ok, senhores? Vamos continuando aqui. Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas somente ou cumulativamente de acordo com a natureza. Ou seja, eu posso emitir a minha licença prévia em conjunto com a licença de instalação, assim como com a licença de operação. Ou eu posso emitir aí apenas uma licença, depois de um tempo mais uma licença, depois de um tempo outra licença. Ou eu posso emitir todas de uma vez só. Entendeu? É muito importante vocês entenderem também como é feito o procedimento de licenciamento ambiental, certo? Se vocês já leram aí a resolução CONAMA 237 de 97, vocês têm que entender que deve ser definida em um órgão ambiental competente que você vai aí abrir o processo de licenciamento ambiental. No órgão estadual tem alguns empreendimentos que é aberto o processo de licenciamento ambiental. Agora tem empreendimentos que são de alto impacto ambiental, de grande extensão, serão licenciáveis pelo IBAMA, que é o órgão federal ambiental. Entendeu? Depois disso, que eu encontrar ali o meu órgão ambiental competente, que eu vou emitir o meu processo de licenciamento ambiental, eu vou nesse órgão ambiental e eu vou ali requerer a licença ambiental em conjunto com o empreendedor, com o cliente, certo? Junto comigo, que é responsável técnico, e com o órgão ambiental. Essa reunião vai definir os projetos, os estudos ambientais que deverão ser realizados durante o processo de licenciamento ambiental. Após feito tudo isso para a emissão da licença ambiental, o órgão ambiental aí vai analisar, certo? Que é o órgão ambiental integrante do CISNAMA, como eu falei para vocês, ok? E vai analisar todos os documentos que foram coletados, os estudos ambientais que foram realizados e os projetos ambientais que foram executados, ok? Tudo isso será objeto de análise para a emissão das licenças ambientais. E para a gente entender aqui, por exemplo, eu quero emitir o IBAMA, eu vou emitir meu licenciamento ambiental, quando é que aquele empreendimento vai ser emitido pelo IBAMA? Quando for localizado no Brasil, um país limítrofe, plataforma continental, zona exclusiva, unidades de conservação, 2 ou mais estados, impactos ambientais que ultrapassem limites territoriais, material radioativo, base de empreendimentos militares. Olha só, como vocês puderam ver aí, empreendimentos militares é algo sério. Material radioativo é algo sério. 2 ou mais estados é algo extenso, entendeu? Unidades de conservação é algo sério também, entendeu? Terras indígenas, algo sério. Vocês verem, por isso é executado pelo IBAMA esse licenciamento ambiental, entendeu? Porque é algo sério e algo grande, entendeu? O IBAMA tem competência supletiva, poderá delegar aos estados o licenciamento de atividades com significativo impacto ambiental regional. Então, se o IBAMA, eu não vou licenciar isso, cara, o órgão estadual fazer isso lá, entendeu? Esse é o supletivo, é a competência supletiva. A competência estadual é quando for localizado o desenvolvido em mais de um município, unidade de conservação de domínio estadual, delegados pela União, pelo Estado ou Distrito Federal, impactos ambientais ultrapassam os limites do município. Então, 2 ou mais municípios, certo? Competência do Estado de ser licenciado. Unidade de conservação de nível estadual, também aí é de competência estadual, ok? Se for delegado pelo IBAMA, certo? Pela União, competência estadual. Bora falar aqui sobre a COEMA 162, que
estabelece atividades de impacto ambiental local para fins de licenciamento ambiental de competência dos municípios no âmbito do Estado do Pará e da outras providências. A gente tem que entender aí, segundo a Lei Complementar 140, tá? Que tem conceitos importantes lá, certo? Só não deu para colocar aqui a nossa aula, porque já estava bem extensa, com assuntos bem interessantes, tá bom? Mas já falando aqui para vocês, que a gente tem que entender o conceito de atuação subsidiária e atuação supletiva. A atuação subsidiária, ação do ente da federação que visa auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originalmente detentor das ações administrativas de licenciamento e autorização ambiental, senhores. Ou seja, o órgão ambiental, eu posso auxiliar o órgão ambiental a fazer aquele licenciamento ambiental. Se eu sou órgão municipal, eu vou ajudar o órgão estadual, ok? Existe, a aperfeiçoar mais desse conceito, existe órgãos ambientais de alguns estados, alguns municípios, que não têm automóveis, que não têm um número de funcionários suficientes, entendeu? Muito menos funcionários especializados, ou seja, o funcionário do meu órgão ambiental para ajudar na elaboração desse licenciamento ambiental. A atuação supletiva, como eu falei anteriormente, ela é o ente da federação que substitui o ente federativo originalmente detentor das ações administrativas, certo? Ou seja, não quero fazer isso. O órgão federal falando, vou falar para o órgão estadual fazer, ok? Que é onde você vai trabalhar. Essa é a atuação supletiva. Artigo 5º, observar as atribuições dos demais entes federativos, compete aos municípios, certo? E aprova. Tem alguns artigos que são interessantes nesse Conselho 162 de 2022. Por exemplo, a supressão da vegetação decorrente do licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos listados na legislação, certo? O resgate, a captura, o florestamento, o transporte e a deslocação de fauna silvestre decorrente do licenciamento ambiental, atividades de impacto ambiental em área urbana, inclusive monitoramento, certo? Será competência dos municípios. Supressão vegetal, o resgate, a captura e o afugentamento, transporte e translocação da fauna silvestre. Artigo 6º, será promovido pelo ente federativo que licenciar a atividade principal, considerando a sinergia e cumulatividade dos impactos ambientais, ok? Então, dependendo do impacto ambiental, aí será competência do município, ok? O licenciamento envolvendo mais de uma tipologia, certo? A tipologia é o procedimento específico do Estado do Pará, certo? Para a realização do licenciamento ambiental, que vocês vão entender da melhor forma possível se vocês entrarem mais ainda no processo de licenciamento ambiental, certo? Onde o projeto inclui atividades principal, secundária e de apoio. Quando duas ou mais tipologias licenciáveis utilizarem o mesmo sistema de tratamento de água ou efluentes, o licenciamento deverá ser promovido por um único ente federativo, considerando a sinergia como atividade dos impactos ambientais. Ou seja, aquele tratamento de água ou efluentes será efetuado por um único ente federativo, certo? Quando tiver duas tipologias licenciáveis e vai considerar a sinergia como atividade dos impactos ambientais, ok? Vamos continuando aqui. Parágrafo único. O licenciamento ambiental de empreendimento que compreender mais de uma atividade será efetuado pelo ente competente considerando o enquadramento do potencial poluidor gerador de maior porte, sendo vedado o fracionamento do licenciamento. Olha só, interessante isso aí, viu? Licenciamento ambiental do empreendimento e compreender mais de uma atividade. Vocês entendem mais de uma. Sempre eles conseguem englobar isso aí, né? Artigo 8. O órgão ambiental municipal, ao constatar a formalização do processo de licenciamento ambiental fora do seu âmbito de competência, deverá encaminhar a solicitação ao órgão ambiental competente e certificar o requerente, ok? Vamos supor que vocês vai errado vai abrir o processo de licenciamento ambiental lá no órgão municipal, mas não é competência do órgão municipal. Aí vão encaminhar o teu processo de licenciamento ambiental lá para o órgão estadual e vão te notificar para isso, ok? Artigo 9º. O órgão ambiental municipal exigirá, quando couber, no processo de licenciamento, a outorga de recursos hídricos ou a declaração de dispensa de outorga emitida pelo Estado. Como eu falei para vocês, o órgão ambiental do município e do Estado emite a outorga de recursos hídricos e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ok? Que é a utilização daquele corpo hídrico para consumo próprio, ou seja, ou para utilização ali em alguma atividade.
ok? Artigo 11. Os procedimentos que deverão ser adotados para o licenciamento das atividades ou empreendimentos de impacto ambiental local obedecerão as normas legais aos requisitos técnicos estabelecidos na legislação vigente. Não existe apenas essa resolução do Estado 62, certo? Existem outras legislações que devem ser obedecidas para o procedimento de licenciamento ambiental. Parágrafo único. Nos casos de incidência sobre a reserva particular do patrimônio natural, o órgão licitador municipal deverá cientificar previamente o órgão responsável pela sua criação e o proprietário. Artigo 16º. O município deverá comunicar ao COEMA e às SEMAS em até 30. Não te esquece que isso é um número e uma exceção. E números e exceções caem muito em concursos públicos. 30 dias, apenas de qualquer coisa das condições para o exercício da gestão ambiental municipal. Ok? Artigo 20. A SEMAS manterá autorizada e disponibilizará em seu sítio eletrônico oficial a relação dos municípios que exercem a gestão ambiental das atividades ou empreendimentos de impacto ambiental local, consoante os princípios de transparência e informação. Essa aí foi a COIMA 162. Agora, bora falar aqui da COIMA 127 de 2016. Essas duas resoluções são de grande importância para o licenciamento ambiental do Estado do Pará e para a gestão ambiental também. A COIMA 127 estabelece os procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental simplificado, denominado Simples Ambiental. Senhores, o licenciamento ambiental simplificado e o Simples Ambiental é um procedimento específico do nosso Estado para facilitar, entre aspas, certo, a emissão do licenciamento ambiental, até mesmo para aqueles pequenos empreendimentos que utilizam e que precisam de licenciamento ambiental mais básico, ok? De empreendimento, atividades de baixo poluidor, degradador, no âmbito das SEMAS e das outras providências. Então é importante de vocês entenderem aí o conceito de licenciamento ambiental simplificado e o licenciamento ambiental declaratório. O licenciamento ambiental simplificado é um procedimento administrativo pelo qual a Secretaria do Meio Ambiente, SEMAS, poderá conceder a licença prévia, a de instalação e operação e a licença ambiental rural, inclusive, também, certo? Em conjunto ou isoladamente, para empreendimentos de baixo impacto ambiental, ok? Licenciamento ambiental declaratório, procedimento administrativo pelo qual a SEMAS licencia empreendimentos ou atividades de baixo poluidor degradador, incluindo no anexo único desta resolução, certo? Mediante cumprimento de condições específicas neste normativo, assim como a LP, LI, LO e LAR. Okay? O artigo 3 fala que serão passíveis de licenciamento ambiental simplificado ou declaratório as atividades do anexo único que atenderem os seguintes critérios quanto ao empreendimento ou atividades localizadas em área urbana, certo? Não necessitar de supressão da vegetação. Então, se não necessitar de supressão da vegetação, pode aí ser um simplificado ou declaratório. Não realizar intervenções em APP, pode ser declaratório, ou aí simplificado, certo? Exceto quando se tratar de ponte ou pontilhão, cais, muro de arrimo, okay? Específico da área portuária. Não esteja localizadas em unidades de conservação, áreas militares e terras indígenas, pode emitir aí o simplificado declaratório, e não utilizar ou gerar produtos de classe 1. Isso aí para resíduos sólidos, tá, pessoal? Vocês vão entender, para quem já entendeu, e para quem leu aí a política 12.305, certo? Que é a política nacional dos resíduos sólidos. Vamos continuar aqui. Ó. Possui outorga preventiva ou outorga diante de recursos hídricos, captação e lançamento, ou dispensa de outorga quando for o caso. Não realizar no seu processamento operações de tratamento térmico, tratamento superficial, fundição de metais. Isso é específico, tá, pessoal? Específico da atividade, ok? Não necessitar a terraplanagem em volume superior a 6.000 metros cúbicos, certo? Quando se tratar de via. Não necessitar processamento de operações de tratamento térmico, já falei. Não necessitar de áreas de empréstimo de material. Não haver necessidade de relocação de pessoas. Todos esses pontos, aí vocês serão passíveis do licenciamento ambiental. Aí vocês irão emitir a licença ambiental simplificada ou licenciamento ambiental declaratório, ok? O artigo 4º fala que a documentação e as informações necessárias para a obtenção da LP, LI, LO e LAR constarão um roteiro orientativo, um checklist. Então, a LP, a LI, LO e o LAR, você deverá coletar ali um checklist para emitir essas licenças ambientais que te auxiliam aí
a emitir essas licenças. É como termo de referência para que consultor ambiental já pode entender. Entendeu? Parágrafo único. O integrador Pará somente será utilizado pelos usuários que desejam fazer a abertura da empresa, bem como a alteração de contrato social, e os demais casos deverão ser solicitados de endereço eletrônico das SEMAS. O interessado deverá emitir individualmente o documento de arrecadação DAI. Então, todo aquele licenciamento ambiental que você executar tem que emitir o documento de arrecadação estadual. É uma taxa que é paga para a emissão das licenças ambientais. Da tipologia e da gravidade daquela atividade junto ao meio ambiente. Okay? Artigo 7. Para o licenciamento ambiental simplificado, poderá ser dispensada a vistoria prévia, desde que cumprida as condições apresentadas nessa resolução, bem como assinado o termo de ciência e responsabilidade do interessado. A emissão da LIVP, LILO e LAR em processo unificado implicará na aceitação por parte do requerente das condições estabelecidas na legislação vigente, mediante ciência e responsabilidade do cumprimento dos requisitos legais impostos. Ok? O artigo 13. Empreendimentos ou atividades contemplados com licenciamento ambiental simplificado declaratório poderão ter a licença suspensa, cancelada, quando verificada a não veracidade das informações prestadas. Ou seja, se tu fez a licenciamento ambiental e tu falou ali que está dentro dos critérios de passivo de licenciamento ambiental, emitido assim a licença declaratória e a licença simplificada, se você estiver mentindo sobre isso, a tua licença ambiental pode ser cancelada ou suspensa, ok? E fazer o licenciamento ambiental correto. Temas disciplinará em normativo específico procedimentos necessários para o fiel cumprimento desta norma no prazo de 60 dias. Então eles vão aí te corrigir, certo? E te ensinar da melhor forma possível no prazo de 60 dias para você executar o licenciamento ambiental de maneira correta. Os procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental simplificado, denominados simples ambientais, de que trata esta resolução e que estão disponíveis no site da SEMAS, certo? Poderão ser utilizados pelos municípios. Então essa foi a nossa resolução 127 de 2016. Agora é importante a gente entender também que com certeza vai cair alguns assuntos do meio ambiente em geral, senhores. Meio ambiente geral vai cair aí com certeza. Agora, senhores, é muito importante vocês saberem esses temas do meio ambiente geral, que vocês aprenderam lá ali no ensino médio, ali no ensino fundamental, efeito estufa, desertificação, eutrofização, desenvolvimento sustentável. Eles fazem muitas questões sobre isso, mas claro, um pouco mais aprofundadas, porque aí são cargos de nível superior e nível médio, ok? E a CETAP, ela sempre cobra muito desses assuntos aí de meio ambiente. E agora a gente vai falar do efeito estufa e aquecimento global. A gente sabe aí que o efeito estufa, senhores, é um efeito natural do aumento da temperatura da Terra. E a gente já tem que entender, antes de iniciar propriamente dito esse tema, dos gases que causam o efeito estufa, certo? O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o óxido nitroso, os gases fluoretados e o gás metanos. São os gases aí, certo? Responsáveis pelo efeito estufa, ok? Ocasionando aí o aquecimento global, que é aí a intensidade desses gases no planeta Terra, na atmosfera, ok? Agora, professor Gustavo, como acontece aí esse efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural causado para a proteção da superfície terrestre, ok? É uma camada de gases. Podemos comparar o efeito estufa a um cobertor, como eu falei para vocês, que envolve a Terra e mantém a temperatura adequada para a vida. Porém, como vocês podem ver antigamente, aí houve aí a emissão desses gases poluentes que eu acabei de falar para vocês, que são decorrentes de atividades humanas, seja aí a fabricação em indústrias, que é oriundo das chaminés, a utilização de veículos automotores, também aí são grandes fontes de emissão de poluentes, certo? Que fez com que esses gases se tornassem mais espessos, dificultando a penetração da radiação solar na superfície terrestre, o que provoca aí a retenção desse calor. Automaticamente, como esses gases se tornam mais densos, aqui ele entra e não sai. Não sai. Ou seja, a superfície da Terra se torna mais quente, entendeu? Aí ocorre essa retenção desse calor e, ocasionalmente, aumenta a temperatura da Terra. Esse aumento da temperatura da Terra é chamado de aquecimento global, senhores, que é causado também pelo desmatamento, pelas queimadas, ok?
além dos veículos, das indústrias, entendeu? E dos bovinos também que emitem gás metano, ok? O aquecimento global é fenômeno climático, tá, senhores? Que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos, certo? Ele é um resultado da intensificação do efeito estufa. É como eu falei para vocês. Como emite muitos gases, há uma camada espessa na superfície da Terra, o que vai impedir ali o calor sair para a atmosfera. E vai ficar aqui aquela camada de calor. Isso é o aquecimento global. E esse aquecimento traz aí consequências danosas para o meio ambiente, para a superfície terrestre, como o derretimento das calotas polares, a maior frequência de desastres naturais, furacões, enchentes, secas, alteração de produção de alimentos, desertificação, inundação de cidades litorâneas e extinção de espécies. Tudo isso é causado pelo aquecimento global, que é aí um tema de grande importância que já foi titulado em várias conferências ambientais, como a Conferência de Estocolmo, a Conferência de Paris, certo? A Conferência de Glasgow, que são temas de grande importância aí para a gente, ok? Essas conferências, inclusive, certo, estudam também que podem cair, certo? Que fala muito bem sobre as mudanças climáticas, ok? Bora entender aqui sobre a eutrofização agora. A eutrofização a gente já está finalizando, pessoal. Só uma revisão aí para ficar clarinho para vocês, na cabeça de vocês, dessas legislações federais. Ok, senhores? Eutrofização. Vamos falar sobre a eutrofização? Eutrofização é um tema muito importante. É um tema muito importante para quem mexe com a área ambiental. A eutrofização ela é causada por aquele corpo hídrico, certo? Que recebe esgoto doméstico. Aquele esgoto doméstico tem altas taxas de fósforo, que acaba alimentando muitas algas e automaticamente essas algas se proliferam, que faz aí se tornar aí esse líquido verde que está acima. Na medida que ocorre aí essa proliferação dessas algas, o aparecimento dessas algas verdes na superfície do corpo hídrico, é um fenômeno de eutrofização. A eutrofização, de maneira geral, para vocês entenderem, é a poluição do corpo da água de rios e lagoas que acabam adquirindo a coloração turva, ficando a níveis baixíssimos de oxigênio, dissolvido em água automaticamente, como tampa toda a superfície ali daquele corpo hídrico, ele impede a penetração ali naquele corpo hídrico, fazendo ali a falta de oxigênio daquele corpo hídrico e causando aí a morte de peixes. Para entender aí um pouco mais adentro, a eutrofização ela tem um ponto de partida, o acúmulo de nutrientes dissolvidos na água. Os corpos de águas naturais possuem baixos níveis de nutrientes dissolvidos, limitando o desenvolvimento das produtoras, especialmente algas, cadeias tróficas equilibradas. E à medida que aquele corpo de despejos domésticos é despejado naquele corpo hídrico, que vem com muitos nutrientes, certo? Acaba proliferando as algas, as cianobactérias, que são animais que vivem próximos da superfície da água, têm, portanto, seu crescimento limitado. Chuva ácida, senhores. Chuva ácida é um assunto muito legal, certo? Um assunto muito importante de vocês saberem também. A chuva ácida, vocês têm que entender, é um fenômeno atmosférico. Consiste na precipitação com elevada concentração de ácido, como o dióxido de enxofre. Tá, senhores? Como existe aí a emissão desses gases, como o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre pelas indústrias, certo? Pelos automóveis, através das suas chaminés, dos seus carburadores, que emitem aí esses materiais particulados, são também compostos, atrapalham também e ajudam, certo? Na formação da chuva ácida. A chuva normalmente possui um certo grau de acidez já, certo? Ela já possui um grau de acidez, a chuva. E a acidez pode ser medida por meio de uma escala numérica, como vocês já sabem. pH 7 considerado neutro, menor que 7. Ácido maior que 7, básico. Ok? Aí o pH básico, o pH normal da chuva é de 5,6. É um pH aí já relativamente ácido. Ok? E com a ajuda desses poluentes, ela fica mais ácido ainda. Desses gases do oxigênio, nitrogênio, xenônio e o rondônio que estão presentes aí
nesses compostos químicos que são lançados pelas indústrias e outras fontes de emissão de gases poluentes. Ok? Há no ar também alguns componentes que variam de acordo com a região, por exemplo, vapor d'água, poeira, participam na formação dessa chuva ácida. A fumaça com fuligem, em sua grande maioria, é produzida pelas indústrias que não possuem filtros nos seus chaminés. É o que eu falei para vocês. Como resultado, a liberação de componentes que, dependendo da quantidade, podem se tornar tóxicos para os seres vivos, tais como o chumbo, o zinco e o cádmio. Outro agente poluidor, os automóveis, que emitem aí o óxido de enxofre, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio e mais hidrocarbonetos. Tá? Isso aí foi a chuva ácida, para vocês entenderem de forma geral como funciona aí e compreenderem a chuva ácida. Muito bem, senhores, essa aí foi a nossa revisão de véspera para o concurso da SEMAS Pará 2023. Então, senhores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Quem quiser seguir nossas redes sociais, siga nossas redes sociais para vocês estarem recebendo notícias e dicas dos concursos públicos do estado do Pará e do Brasil inteiro, tá? Os links estão aqui embaixo. Participe dos nossos grupos no Telegram também, tá, senhores? E quem gostou do nosso vídeo, deixa o like aí novamente, tá, pessoal? Vou colocar os links de algumas aulas que estão inteiras dessas legislações que eu citei aqui para vocês estarem assistindo. Os links estão aqui embaixo, tá, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Fui!